Fala, meu palestrante! Seja muito bem-vindo a mais um Pod Palco. Bruno Nunes aqui na área para apresentar para você mais um podcast. Para você, palestrante, que está aqui começando sua carreira, ou você que ainda não é palestrante, mas tem interesse de se tornar um palestrante, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um episódio e hoje com o meu convidado aqui do lado, ao meu lado, ele que já é comediante há muitos anos. Isso aí. Já é um dinossauro da comédia. Aí o pessoal até brinca bastante com isso, Sim, né? que eu sou o Capitão Caverna. Capitão Caverna, Diogo Portugal. Eu falo que daqui a pouco eu vou ser aplaudido de pé pelo fato de eu ficar de pé. Mas faz tempo que eu faço essa parada aí, viu? Comédia... É bastante tempo. Somente a comédia stand-up, que era uma novidade, hoje tá aí bem, como é que eu vou falar assim? Virou um gênero de grandes massas. Virou. É. E é Legal. onde as pessoas estão conhecendo mais os comediantes agora também, Sim, né? com certeza. Tem bastante. Valeu, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo Prazer convite. Tamo junto. Tá aqui. E agora você também tem palestra, né? Dentro da minha carreira de comediante, eu fui criando alguns produtos, né? E esses produtos alguns deram na trave, alguns se perderam no caminho e alguns têm bastante sucesso até hoje. Né? Legal, vamos falar bastante sobre isso aí. É. Até como isso foi criado. Exato. E aqui do outro lado da mesa, a gente tem uma convidada muito especial para mim, que foi uma pessoa que me deu uma impulsionada na minha palestra, inclusive, Legal. que eu vou contar um pouco dessa história. Eu fiquei sabendo esses dias, conheci ele, É, falei uma coisa, ele já mandou mensagem na semana seguinte, então, você fez eu mudar minha palestra inteira. no outro dia. Eu falei, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas tô aí, né? Eu tinha uma palestra no sábado, eu fui numa palestra dela na quinta e eu tive a sexta-feira para mudar a palestra, entendeu? E aí mudei toda a palestra, aconteceu. Efeito Mari. Efeito Mari. E é esse efeito Mari que a gente quer causar aqui. Você fez o cara pular de barco. Não, eu escuto muito isso. Às vezes eu vou palestrar em algum lugar, eu recebo mensagem, olha, o meu produto estava pronto. Até te conhecer. E tudo mudou. E tudo mudou. Eu falei, gente, mas a intenção não era essa, tá? A intenção era tipo, te ajudar, não era piorar, né? A pessoa, não, foi bom, mas eu preciso Não, mas agora... ajudou, não piorou, Ajudou, eu sei. de forma mas alguma. Mas quando a pessoa Pelo que fala que mudou tudo, Não, você fica meio assim, né? Pelo que eu entendi, você abriu portas na mente. Muitas eu portas. acho que foi isso. Portas, janelas, abriu tudo assim, ó, e só Porta, foi. janela. E ela que é fundadora da empresa de conteúdos, Palavras dos Céus. Isso Mari mesmo. Coelho, seja bem-vinda, Mari, é um prazer ter você aqui Obrigada com a pelo gente. convite, obrigada pela companhia de vocês. Vai ser um prazer aí ajudar os palestrantes, futuros palestrantes, com um pouco aí do conhecimento que a gente vai compartilhar hoje. E ela abre mentes, então hoje ela vai abrir as nossas mentes e as mentes dos nossos palestrantes. Certo? Legal demais. Hoje a gente vai falar, a Mari, ela tem uma especialidade que, além de mudar as mentes das pessoas, que é criar metodologias, né? E eu queria entender um pouco disso aí. Primeiro, assim, como que funciona isso? O que é uma metodologia? Como que é essa parada aí? Vamos lá. Já para ir assim, né? Já direto, assim, ó. As pessoas confundem muito método com metodologia científica. O que a gente faz é método, não é metodologia científica. Tá. Isso é muito importante. Por quê? Metodologia científica é uma coisa que dá trabalho, que é difícil, tem que estudar, aprofundar. Método, exato. Método é simples. Método nada mais é que o caminho para uma meta. Então, o que a gente faz é tirar o método das pessoas. Então, se método é o caminho para uma meta, o seu método é o caminho que você trilhou para um resultado que você já conquistou, certo? Então, o que a gente faz? A gente pega a experiência de vida da pessoa, com foco em alguma transformação e compila em um passo a passo para que a pessoa possa fazer outro ganhar tempo com o resultado que ela já tem. Então, eu chamo método de mínimo necessário para gerar o máximo de resultado. Então, o Diogo falou que, olha, eu tenho, sei lá quantos anos de experiência, imagina que eu quisesse ser uma comediante e fosse aprender com ele. Se ele falasse assim pra mim, Mari, pra começar, pra você ser uma boa comediante, você tem que ter pelo menos 15 anos de experiência. Eu vou falar assim, obrigado, muito prazer te conhecer, eu vou embora. Eu não quero ter a experiência dele, eu quero, por meio da experiência dele, ganhar tempo com a minha. Então, quando a gente cria um método, a gente faz isso, a gente deixa simples o que é complexo pro outro, porque pra gente não foi mais difícil. Não é mais difícil de fazer. É um shortcut. Isso, então a gente faz isso. Então, por isso que não é uma metodologia científica, tem que ser um atalho. Porque se for difícil, a gente não faz, concorda? Sim. Se você entrar num curso, se você for ler um livro, se você for fazer qualquer coisa, e a pessoa for complicar muito aquilo, você fala, cara, é por isso que eu não tô dando certo na vida. Imagina... E na comédia é bem isso. Quanto
mais você demora para chegar no final da piada, é melhor. A piada ela tem que ter um atalho. Ela tem que ser mais rápida, tem que ser né? Pum. Ela não pode, você não pode dar muitas voltas, que senão você acaba entregando, telegrafando o que você vai falar. Aí você tem que voltar, tem que ficar fechando muitas portas, a pessoa já não entende, ela não acompanha o raciocínio, né? A própria comédia tem métodos, né? Tem. Existem métodos. Sim, existem vários métodos, mas um deles é isso aí mesmo, é você não se afastar do desfecho. Você tem que preparar e já dar o punchline, que a gente chama que é o soco. E aí, olha que interessante, quando eu vou criar um método, eu tenho que ser muito específico no que eu quero gerar. É igual o Waze. Por exemplo, eu coloquei o Waze, né? Coloquei o destino quando eu fui vir pra cá. Eu não podia colocar... Me bolei com o Waze pra chegar aqui. Você bolou, né? Caramba, ele deu 1000 voltas. Mas aí, se você coloca só o bairro, você não chega aqui. Você tem que colocar o número, tem que colocar a rua. Tem que ser específico. Exato. Mesmo assim, né? Às vezes acontece... Dá uns pauzinhos. De errar. Então, quando você vai criar um método, quanto mais específico você for no que você quer gerar no outro, mais fácil vai ser o seu caminho. E aí é onde que entra a sua experiência de vida? Na rota. Porque com a sua experiência, você sabe qual que é o melhor caminho. Entende? Você sabe que tem aquele passo, mas você sabe como conduzir aquele passo. Porque você já passou por aquilo, Exatamente. Você já teve aquela experiência, sabe que vários erros que rolaram ali não precisam acontecer. Então você tira a parte... E o Waze é bem simples. Quando você já foi várias vezes para aquele lugar, às vezes você nem usa mais o Waze, porque você fala assim, cara, esse Waze tá errado, eu sou melhor do que ele. Aqui ele tá me mandando ir, tem muito semáforo, você corta caminho. Só que se você quiser ir num lugar que você não conhece, você vai seguir quem já sabe. Sim. Então eu falo que o método, na verdade, é o seu conhecimento. A gente vende a experiência, mas dispõe ela num passo a passo rumo a um resultado para deixar palpável, para não vender fumaça, porque não deveria, né? Isso não deveria acontecer. Acontece, mas... Então aqui no Brasil, você vender fumaça hoje vai ganhar uma grana. Não, dá certo, dá certo. Mas O problema é que a concorrência tá grande, né? Tá sobrando a fumaça. Sobrando a fumaça, esse que é o problema. Não deveria, mas acontece. Mas existe... Eu consegui explicar? Sim. Então tá. Conseguiu. Pô, pra caramba. O atalho, pra mim, já abriu a mente um pouquinho. Agora vamos entender um pouquinho mais. Mas existe um método pra criar esse método? Tem, existe. Tudo que eu vou fazer, eu descobri que eu tenho um método, que é o método de criar métodos, né? Podemos dizer assim. Até a pergunta É até exatamente. estranho, né? Que é a minha maneira de pensar. Então, eu foco em 3 coisas. A primeira delas, eu vou usar o Waze para explicar, tá? É o destino. Então, eu preciso saber para onde eu vou. O para onde vai depender do formato. Se for um livro, é a mensagem. Se for uma palestra, é o meu objetivo. Sei lá, se for um curso, é uma transformação. Eu preciso ter clareza desse destino. Só que esse destino ele é dividido em 2 frentes. O que eu quero para mim e o que eu quero gerar para o outro. Muitas pessoas, quando vão criar um produto, elas só focam no que elas querem para elas. Só que o que a gente quer pra gente é vivo, muda. Hoje eu quero posicionamento, amanhã eu quero dinheiro, depois eu quero presentear. Mas o que eu quero gerar pro outro tem que ser fixo. Eu tenho que racionalizar a emoção. Então, quando eu vou criar um livro, por exemplo, eu preciso saber qual que é o sentimento que eu quero gerar, mas de uma maneira objetiva. Porque o que é emocional, cada um vai ter o seu. Então, a gente tem que sempre escrever para uma pessoa racional. Porque o emocional ele vai entender e vai ter várias transformações. Então, você define o destino. Então, quanto mais específico for, mais fácil vai ser o caminho. Quando eu tenho um destino pronto, eu preciso definir qual que é o passo a passo para chegar até lá. E ele tem que ser na ordem de execução, ele tem que gerar micro-resultado, tem que me mostrar os obstáculos. Então, por exemplo, você colocou no Waze aqui onde você vai, o objetivo, né? Para onde você foi. Ele te traçou um caminho, não traçou? Ele tem lá o tempo, 30 minutos... tem lá por onde você vai passar e conforme você vai avançando, ele vai colocando 20 minutos, 15 minutos. Isso vai gerando o que no seu cérebro? Tá funcionando, eu tô chegando. Tá dando certo. Tá dando certo. Então, quando você vai ensinar alguém, seja num livro, seja numa palestra, seja num curso, você tem que ir dando esse check no cérebro. A pessoa não dá conta de ter isso sozinha. O condutor que tem que fazer isso. A gente acabou de aprender tal coisa. Ou olha o que você já conseguiu fazer. Porque isso vai estimulando. Porque nós somos seres sem paciência, entendeu? Sim. Então, se você entender que você está tendo resultado, você fica lá. Porque a gente tem uma agonia de perder tempo. Por isso que adolescente não gosta de escola. Porque ele acha que ele está perdendo a vida dele lá. Ele podia estar jogando videogame, dormindo. E nós temos isso. Então, a gente não quer ficar em nenhum lugar que não está fazendo o nosso tempo valer a pena. E quando você gera micro-resultado, você vai mostrando que você está investindo o tempo certo. E o obstáculo é a clareza do caminho. Você está no Waze, está parado. E ele não te mostra que está parado, o que acontece? Você perde a confiança nele. É como se ele não tivesse mais credibilidade. E você, quando você vai conduzir alguém, se tem um obstáculo, você que tem que mostrar. Porque senão a pessoa para de confiar em você. E se ela não confia mais em você, acabou. Você perdeu ali a atenção dela, você perdeu qualquer coisa.
E se a gente for trazer para o palco, é a mesma coisa. Se o palestrante tem ali algum problema e ele não mostra aquele problema, alguma coisa. E o problema pode ser dele. Vou dar um exemplo aqui. A gente foi palestrar, eu fui palestrar num lugar que o Bruno viu, e a hora que eu entrei, a porta estava aberta. Nossa, e uma falação lá. Eu sabia que aquilo ia atrapalhar o meu desempenho. Eu falei, gente, por favor, tem como fechar a porta? Mostrou e pediu. Acabou, e pronto. porque aquilo era um obstáculo para mim e ia ser para eles também. Agora, imagina se eu tô falando, eles estão vendo que eu tô insegura e eu vou colocar culpa em algo. Ninguém quer saber a culpa, as pessoas querem saber a solução. Então, mostrar o obstáculo é falar assim, o que tem ali que pode atrapalhar. Que aqui agora? Muito bom, muito bom. Já não sei se ela tem toque. Não tem não. Mas assim, foi muito boa a piada. Mas assim... Só pra gente fluir a palestra. Só pra dar certo. A palestra não, o papo, porque tá muito interessante isso daí. Muito legal o teu... Mas faz sentido? Então você tem que mostrar total o obstáculo. Sentido, total. Por exemplo, a gente trabalha com produção de materiais didáticos, né? Então a gente trabalha muito com impressão. Imagina que eu vou fazer um livro pra você e você precisa do livro para começo de novembro. Então eu vou ter prazos ali bem apertados. Fala assim, ó, você tem até dia 10 de outubro para me responder tal coisa. Aí você não respondeu. Eu tenho que virar e falar, então, você não cumpriu, aquele prazo lá que eu te prometi acabou. Pô, Mari. Eu falei, não é pô, Mari. É isso, acabou. Eu não posso esperar chegar no dia, não te entregar e falar assim, então, mas é que você não me entregou na data. Isso vai parecer desculpa. Quando você fala o obstáculo, você dá clareza. Você não dá desculpa. É diferente. E você deixa o outro escolher o que ele quer fazer. Faz sentido? Total. E aí, quando a gente tem um caminho com clareza, passo a passo, micro resultado e obstáculo, a gente consegue ir para a rota. No Waze, quanto que você clica em rota? Tem algum carioca aqui? Não? Vocês são carioca? Não. Você tem coragem do Rio, do nada, nunca foi. Você não vai clicar. Nunca. Nunca. Arriscado demais, gente. Me perdoe. Não é por mal, mas é só pra mostrar aqui. Só pra contextualizar. Só pra contextualizar. Mas eu já passei por isso. Escolher a rota. Deixa que o Waze faz. Você não vai clicar. Mas se você conhece, você vai clicar. Porque você tem experiência. Você já foi muitas vezes naquele destino. Você já passou muito por aquele caminho. E você vai lá só ver se o Waze, ele... Só pra ver se ele tem certeza mesmo. Se ele ainda tá sabendo, né? Então, a rota é a sua experiência no caminho rumo ao destino. Ela é o melhor caminho. Então, a gente pega essa experiência, coloca ela no passo a passo para gerar uma transformação. Então, é destino, caminho e rota. Quando eu tenho um destino e um caminho, eu gero o quê? Uma transformação. Quando eu tenho um caminho e uma rota, eu tenho um passo a passo. E quando eu tenho uma rota rumo a um destino, eu vou gerando micro resultados. E quando eu tenho tudo isso, eu consigo ter um método. Sabe o que é o mais legal disso? Eu acho que ela falou um negócio que é meio que impulsionador disso tudo, que eu acho que é o prazo. Porque quando você tem um prazo, você ou quando eu tenho um job para entregar, por exemplo, eu aciono um gatilho que eu chamo, que eu batizei de desespero criativo. Tipo assim, muito bom. É tipo assim, eu preciso entregar naquela data. Então, às vezes eu posso até procrastinar, mas eu sei que as ideias vão vir. Tem que vir. Tipo assim, isso eu não tô falando para comediante, eu tô falando até para um arquiteto que precisa criar um grande projeto. Eu acho que todo mundo tem um gatilho do desespero criativo, que tipo assim, cara, vai sair. Tipo, na hora, eu sei que eu tenho que entregar até tal dia tal, e sai. E você sabe por que isso acontece? É uma coisa meio do universo, eu não sei como que isso funciona. Ó, quando você coloca o destino, um prazo, sabe por que sai? Dentro do nosso conhecimento tem muita informação, muita coisa. Se você quisesse hoje ensinar pra gente tudo que você sabe, você não consegue. Nem você sabe tudo que você sabe. Quando alguém te faz uma pergunta, a gente responde na hora, não responde? Por quê? Parece que aquela pergunta, ela fez assim no nosso cérebro, e você vem com a resposta. É muito simples. Quando a gente tem que ensinar algo, quem tem que dar a pergunta somos nós. E aí, quando você precisa criar alguma coisa, você coloca um prazo, você está organizando o seu cérebro, a sua mente, a sua criatividade para executar aquilo. Então, ela cria como se fosse um caminho neural para falar, vai acontecer. É como se aquilo entrasse na tua lista de prioridade. E aí você tem que fazer. Não, assim, acabou. É tipo, agora é isso, né? É a história do... Trazendo para um lado que talvez fique estranho, mas... É o procrastinador, né? O procrastinador tem a gente tem um pouquinho de procrastinador sempre, né? Vai deixando, eu sou muito, deixando. Eu sou péssimo. Mas na hora certa você sabe que vai dar. Não, na hora vai dar certo. Vai dar certo. Muitas emoções. Eu falo que às vezes eu penso que nem o presidente da NASA e eu ajo igual o porteiro da NASA.
A mente funciona. Mas é isso. Mente, mas é isso, cara. Porque às vezes o cara não tem ideia na gaveta e coisa que ainda não... Se eu tivesse a tua metodologia, já tinha terminado. Prazo... É muito doido isso. Às vezes precisa vir uma pessoa do jeito que Deus manda pra gente. Tem um TED que é sensacional. Eu não lembro o nome dele agora, eu tava tentando lembrar o nome dele, que o cara fala exatamente disso, de procrastinação, que é exatamente isso que ele fala. É isso. Ele vai explicando, e é um TED tão simples, que os slides dele são desenhos à mão, assim, ó, e ele vai fazendo. É sensacional. Eu não lembro de cabeça o nome, eu vou até pedir pro Maurício depois. Se o Maurício conseguir colocar na edição o nome do TED pro pessoal pesquisar, porque vale a pena. É um TED, acho que americano. Se não, quem achava ganhar um prêmio? Quem achava ganhar um prêmio, ganha um todo mundo tá curioso livro. Posso pedir uma curiosidade? Claro. Mari? Claro. Mari, eu sou um cara que minha vida é totalmente desregrada por conta da turnê de shows, né? Hoje eu tô aqui, semana passada eu tava em Londrina, essa semana eu vou pra Brasília, pra correrias e camarins e comidas alimentarmente incorretas, bebida que tá sempre ali na minha frente, alcoólicas e tal. E a minha vida é um pouco isso, né? Esse glamour da coisa misturada com o clima de camarim. Vamos sair jantar. Ok. E aí eu entrei na academia agora há pouco tempo. Num desafio. Que eu fiz uma bioimpedância e tal. Daí os caras falaram, Diogo, você entrou no desafio. Eu entrei no desafio da academia, que eu tenho pouco tempo pra ganhar massa e perder gordura. Qual a dica que se dá pra eu não... Tipo, eu tenho um destino. Tipo, eu tenho um prazo. Existe eu acho que até novembro, tá? Tá bem longe, né? Tá longe? Tá bem longe. Tá longe, mas faz dias. parte. Mas eu senti que eu instalei um drive, saca? Eu senti que acho que já vai fazer uns 10 dias que eu não coloquei uma gota mais de álcool. Já tô, tipo assim, eu tô me regrando, saca? Em comer mais saudável e tal. Mas não sei, tipo, eu tô te pedindo uma dica só pra não escorregar no tomate. E eu sou uma pessoa, poucos sabem dessa história. Existe eu já perdi. Método pra isso? Eu já perdi 25 quilos. Você perdeu. Sim, e eu. Mas assim. Não foi em um mês, tá? Foi em 6 meses. Mas eu perdi. O que eu fazia? Porque eu sou. Por incrível que pareça. Te incomodava? Um pouquinho, né? Assim, a mais, Quantos né? quilos mesmo? 25, né? Nossa. Mas acho que pesa um pouco, pesa, né? 5 pesa. Caramba, você tirou um anão de dentro de você. Tirei. E assim, e o que eu fiz? Eu não, por incrível que pareça, eu não sou uma pessoa disciplinada. Olha que loucura. Eu não sou. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente, totalmente hiperativa. Então, eu tive que adaptar o que eu precisava para minha realidade. Então, por exemplo, academia não dá para fazer de uma vez só. A academia era a única coisa que eu tinha que fazer todo dia. Então, a alimentação, eu tentava o máximo me programar o que eu conseguia. O que eu não conseguia, naquele lugar que eu estava, qual é o alimento mais saudável que eu posso consumir? Entendi. E às vezes é um baita checkmate, né? Às vezes você entra num lugar que só tem, você tá morrendo de fome, só tem coisa só tenho gordurosa ali e tal. E aí eu lembro que eu fiquei sem beber uma gota de álcool por 1 ano nessa época. Uau. Então eu tinha que escolher alguma coisa, entendeu? Pra mim eu sabia que se eu fosse muito restrita na comida ia me atrapalhar pela minha rotina. Eu era professora, eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, cada dia no horário, tinha dia que eu ficava sem almoçar. Então era uma rotina bem maluca mesmo. Então eu fui pra isso que eu conseguia. Então eu comia muita maçã, né? Porque maçã você leva pra todo lado, não estraga. Mas abre o apetite, isso abre não apetite, é muito bom. Mas eu comia a segunda maçã, entendeu? Eu ia pra segunda. Então eu fazia tipo lanche que não estragava, tipo lanche natural, coisa que eu conseguia levar. Entendi. Fazia isso. E quando eu tava num lugar em festa, essas coisas, eu buscava comer o que tinha de mais saudável. E quando eu queria sair da dieta, era só aquilo que valia a caloria. E você descobre que é quase nada que vale a caloria, são poucas coisas. Aí você pega um amigo que é magro do seu lado e fala assim, come aí, vê se tá bom. Aí se tá bom, você vai. Então eu fiz isso. Então no seu caso... Que valia a caloria, que tipo assim, você tem que valer... gostoso. Tem que valer muito a pena. Tem que valer a pena. Tá. Tem trem que é bonito, você vai comer ruim. Tem uns bombonzinhos que não vale a pena, mas você vai pegar um churros. Os churros valem a pena. Então você tem que entender como que a sua cabeça funciona. E uma técnica que eu usei, que eu acabei de lembrar que foi muito boa, agora eu vou chamar de método, né? Porque eu sou pessoa do método. Eu gosto muito de pão. Então eu sempre ia no final do dia... Pão é do demônio, né? Não, eu sempre ia no final do dia na padaria. Você não come um pão, você come vários. Aí sabe o que eu fazia? Eu ia na padaria final do dia, eu comprava tudo o que eu queria. Eu falava assim, eu vou comer amanhã no café da manhã. Aí no café da manhã eu não queria mais comer tudo aquilo. Eu tinha passado a vontade, eu comia só o que eu queria mesmo.
Então eu comprava como se eu fosse comer, pra me enganar meu cérebro, no outro dia eu só comia o que eu queria, de verdade. Porque quando você tá com fome, você quer tudo, né? Entendi. Eu fazia isso, então eu enganava meu cérebro. Isso funcionou bastante. Fazer compra no supermercado com fome. Não, esquece. Não pode. Você vai comprar... Agora, coisa não que ter é as coisas em casa também é bom, né? É bom. Se você tem, você compra. Mas no seu caso, você sempre vai se deparar. Como você... Imagina Mas que você hoje come em dia muito é difícil. fora... Porque não ter, você vai pedir no iFood. Isso é pior. Não, esses negócios de não ter não funciona. Eu desço e compro. Então... Esse negócio de não ter não adianta. Por exemplo, o que você pode fazer é sempre, sei lá, o almoço sempre começar tipo uma salada. Tipo, eu vou comer lasanha, mas primeiro eu vou comer salada. Você pode colocar como regra. Entendi. Lá, Você eu vou comer, acabou. Já sacia ali um pouco. Acabou. Não, tudo bem, eu vou entrar lasanha, vou comer o frango à milanesa, não sei. Mas você vai pôr a regra da salada. Como o seu são 30 dias, é um prazo pequeno, você pode colocar que 30 dias você vai ficar... Você vai ficar 30 dias sem comer doce, 30 dias sem comer fritura, 30 dias sem comer álcool. Sem tomar álcool, perdão. Já ajuda. Sem comer álcool é fogo. O baiano fala comer água quer dizer beber. Então você pode colocar regras, como é um tempo curto, e aí você coloca outras coisas. Ó, eu sempre vou comer salada, sempre vou ter uma fruta para comer nos intervalos para não ter fome. Fruta é importante. Por exemplo, daí tá os nutricionistas tá assim, não tem fala da proteína, menina, fala da proteína. Gente, eu estou dando orientações gerais, eu não sou nutricionista, dá licença. Aqui não é um papo nutricional, eu que fui enxerido. Inclusive, fruta tem frutose, faz mal, não coma, não escute ela. Não escute. Eu que fui enxerido. Não, e outra, que fala isso aí, pelo amor de Deus. Eu que quebrei o protocolo aqui também, falando de um desafio pessoal meu que eu acabei de... Mas você acha que ajuda nesse sentido que eu te falei? Essas coisas? Acho. Porque você tem que entender qual que é o seu gatilho, entendeu? Qual que é o meu gatilho, exato. Porque eu, por exemplo, quando eu vou comer alguma coisa, eu fico muito assim, será que é a última vez? Só vou ter, só hoje. Só que o meu só hoje é todo dia. Né, de todo mundo, a gente tende a pensar assim, que só hoje, amanhã eu começo. Pena que eu não vou comer isso. E é legal você pensar, que bom que eu não comi, né? Mas é difícil. Não é fácil. A teoria, na prática... Tem pessoas que funcionam imersivas e tem pessoas que funcionam fragmentado. Eu sou uma pessoa que funciona imersiva. Aí eu sofro para ter disciplina. O que é imersiva? Eu fiz meu livro em um dia. Caraca. Entendeu? Um dia. Você mergulha. Tá bom, foi 3 horas e 40. Não é um dia. É que daí, menos de 4 horas, é que entendeu? daí o impacto é muito. Mas a ideia é essa. Mas o que a gente ensina é as pessoas gravarem 20 minutos por dia. Eu fui tentar fazer isso, não dá. Eu não funciono 20 minutos por dia. Eu prefiro parar um dia e resolver aquele problema do que ficar fazendo um pouco cada dia. Um pouco cada dia eu não faço nada. Um pouco cada dia eu tô apagando incêndio, eu tô resolvendo coisas do dia a dia. Então, se eu defino que aquele dia é para aquilo, eu não vou mexer no telefone, pode o mundo acabar, eu vou resolver aquilo. Então, esse é o teu método. Pra mim, funciona assim. Isso que eu comentar. Isso é meio método pessoal. Eu faço isso. Métodos quando eu quero fazer, alguma coisa. Por exemplo, a gente foi fazer processo da empresa. Um dia fizemos lá 286 processos. Adoro contar isso para fazer livro, 286. Você acha então que... Desculpa, tá, cara, que eu tô abusando dela aqui. No bom sentido. Vambora. Você acha que é um bom método... Tô fazendo consultoria com ela aqui. Tirar dias para resolver coisas específicas que estão na tua lista de pendências? Eu acho. Tipo assim, acho não, hoje, eu, por pra exemplo, mim, eu tô terminando meu livro, hoje é o dia de eu fazer a revisão total dele. Eu preciso criar um material novo sobre determinado assunto. Hoje eu vou tirar só para isso. E não vou fazer financeiro e outras coisas. Hoje eu vou escrever minha palestra. Trabalhar na palestra. Palestra é dia inteiro palestra. A palestra é uma coisa que eu estou trabalhando, porque como eu não sou um palestrante já formado de carreira, eles sabem disso, porque eu sou um comediante, mas eu estou fazendo uma palestra baseada em todos os produtos de sucesso que eu criei e nas lições que eu aprendi, errei, e o que eu posso passar de mensagem para as pessoas sobre tudo isso, né? A gente falou de bebida, a gente lançou um vinho agora que bateu o recorde de 300 mil garrafas vendidas. Muito bom, por sinal. Isso foi um case de sucesso, foi um insight que eu tive e deu certo. Tipo assim, mas também já tentei criar um comedy club em Orlando e a gente tomou um golpe. Então, tipo assim, né? Pra mim, eu sou a pessoa de um dia. Eu faço o livro em um dia, eu tenho uma imersão, que eu crio um método para as pessoas em um dia, e a minha consultoria individual, que eu crio um método, mais o book da metodologia, eu faço em um dia. A gente vem de fora do Brasil para fazer comigo. Um dia. Que legal. Porque assim, eu percebi que as pessoas elas não ligam de gastar dinheiro, elas ligam de perder tempo. Exato, porque quanto vale teu tempo? Vale seu tempo. Então, assim, eu tenho essa facilidade, então isso é uma coisa que eu vendo para as pessoas, porque eu consigo. Segunda-feira eu fiz uma. Aí, ela fez a minha imersão, foi para consultoria individual e também fechou o livro. A Jaque. Ela falou, Mari, mas
O pessoal consegue mesmo fazer a ferramenta, o método, tudo em um dia? Eu falei, você vai ver. Na hora do almoço a gente já tinha feito. Tá, mas me conta uma coisa. Eu falei, à tarde é pra gente... Você é TDAH. Eu adoro falar TDAH pra não dizer que eu sou imbecil. Mas assim, na minha época era só imbecil. Hoje tem outro nome. Meu pai era chamado do colégio, o que ele tem? É o imbecil, né? Tipo assim, agora tem nome. Hoje é TDAH, eu acho bonitinha essa palavra aqui. Mas assim, eu não sei, cara, eu preciso ter algumas rupturas, tipo assim, uma ruptura criativa, se eu preciso fazer alguma outra coisa e depois voltar, tipo assim, eu não consigo ficar... Você para pra almoçar, vai fazer xixi e volta. Sim. Não precisa ficar 100% precisa imersivo, 100%, trancado num quarto escuro. Eu tenho um parceiro que trabalha comigo que é o cigarro, cara. O cigarro é uma puta muleta pra ele, assim. Tipo, eu vejo que ele precisa ir lá fumar. Não, você não tem que ir lá fumar, você tá viciado nisso, assim. Tipo, não só no cigarro, mas no ato de ir lá fora e sair e parar de fazer o que tá fazendo. Você falou E isso interrompe bastante o trabalho. E atrapalha. Porque ele é meu duplo de criação em algumas coisas. Você tem que fechar blocos. Por exemplo, a minha consultoria eu fazia online, eu parei porque o pessoal remarcava, atrapalhava os blocos. Então eu só faço presencial para não me prejudicar, e nem o cliente. Então eu tenho até a hora do almoço um bloco que eu tenho que fechar. Aí eu posso parar para almoçar. Enquanto eu não fechar esse bloco, não dá, senão atrapalha. Aí eu fui almoçar, voltei, daí eu começo um outro bloco. Que ele é a continuação daquele, mas ele não depende diretamente daquilo. Então, você consegue ver isso. Ó, a gente imagina que você quer criar uma palestra. Aí você definiu qual é a estrutura macro da palestra. Eu vou começar assim, desenvolver assim, fechar assim. Legal, boa, boa. Agora a gente vai pensar na história que a gente vai contar no começo. Quero fumar um cigarro. Não. Só a hora que a gente terminar essa história. Não. Ela é professora mesmo. Daí terminou. Vai lá, volta. Agora a gente vai ver o meio. Não, mas eu tô querendo entender a ligação. Não. Vou terminar. Primeiro. E volta. Aí você consegue. Você falou que eu sou professora. Na minha imersão não deixo o pessoal... professora é assim, né? Eu não deixo o pessoal mexer no celular. Caraca. Aí eles ficam muito bravos, isso assim. Isso aqui é uma doença. Mas não é por mal, porque eu tô aqui, eu vou pegar. Se eu tô ensinando alguma coisa, é responsabilidade de quem gerar o resultado, porque o pessoal tá pagando pra mim. Na hora de reclamar, vai reclamar pra quem? Pra mim. Então, entendi que isso era uma coisa que estava atrapalhando, eu explico o porquê, porque se você dá substância, ninguém fica chateado. Eu falo, olha, gente, expliquei, me apresento, tal, tá todo mundo ali filmando e tal. Falei, então, gente, vocês vão precisar me amar mais um pouquinho. Entendi. Mais um pouquinho, assim, sei que vocês gostam, mas vocês vão ter que gostar um pouco mais. Eu falei, a gente não vai mexer no celular, no tablet, nem no MacBook, computador, notebook. Eles estão assim, eu falei, tudo que vocês precisam tá aqui, o cérebro aqui de vocês e o material. Mas eles podem fazer anotações. Não, claro, conversar ali, é normal. Por quê? Imagina que acontece um problema na empresa, a pessoa ligou, já era, ela não tá mais ali. Uhum. Aí, se tem alguma coisa urgente, eu falo, se você tá com alguma espera de alguma ligação, deixa aqui com a Lu. A Lu fica ali, de olho, se alguém ligar, ela vai te avisar, porque aí você não precisa se preocupar se tem alguém ligando ou não. Então, tudo tem um jeito. E o tom que você fala, ninguém fica bravo. E tem até a gente trouxe o Fábio Nudge aqui esses dias, que ele fala sobre essa consciência digital e essas coisas. E tem um estudo que ele trouxe de que se você está concentrado em alguma coisa, chegou uma notificação, você olhou para a notificação, só assim, você vê a notificação assim, ó, o seu cérebro demora 23 minutos para conseguir voltar ao estágio inicial de antes de como você estava concentrado naquele momento. Então você está super concentrado escrevendo um monte de coisa. Chegou a notificação, você olhou para cá, para voltar de novo a escrever no ritmo que você estava, no mínimo 23 minutos. E sabe o que acontece? A gente tem os dois lados do cérebro, né? O criativo e o racional. Eu falo que o criativo vai para o céu, o racional traz a gente para a terra. Tudo que a gente vai criar é no criativo. É o campo das ideias, é a intuição. Eu falo que a nossa ligação com Deus, tudo é no lado criativo. O racional, ele é o da razão. É para ver se você não tá maluco. Se aquilo pode fazer, se não pode. Só que na hora que você tá construindo alguma coisa, é o criativo que entra, não é o racional. Quando você lê uma mensagem, é o racional. Então, quando você tá num processo criativo... No processo de flow, né? É o processo de flow. Então, quando você tá no processo de flow, o seu racional ele quer atrapalhar. Ele fala assim, não é isso não. Exato. Você tá viajando. Aí você ia falar pra ele, na sua vez ainda não. Calma aí. Aí você termina o processo criativo, é assim que a gente constrói. Eu explico, primeiro, agora a gente vai usar o seu processo criativo. Aí eu uso, ontem eu fiz uma estrutura de um livro. É como se usar as partes diferentes do cérebro. E ele pediu para colocar, o cliente pediu para colocar 2 pessoas na reunião. Eu deixo, né? Pode entrar, eu sei que eles não vão poder falar mesmo, mas eu não conto isso pro cliente. Aí eu expliquei e falei, agora eu vou perguntar para ele, a gente não pode interferir, incluindo eu, que eu também tenho vontade. Depois que eu terminar, vocês vêm dando opinião e validando. Aí ele terminou,
Pessoal, o que vocês acharam? Os dois quase chorando? Por quê? Eu sei que funciona. Eu preciso da essência dele. Não tem nada mais valioso que a nossa essência. Então, a nossa essência está onde? No lado criativo, não está no racional. E quando você consegue tirar a sua essência no lado criativo, você vai pro racional e fala, até faz sentido esse negócio, acho que vai dar certo. Até que ficou bom, acho que vai dar certo isso. Pode testar. Mas se na hora que você está criando ele dá opinião, você sai. Não sei, vocês já tiveram alguma experiência sobrenatural? De, sei lá, assim, escutar um chamado, receber uma intuição, sonhar, escutar uma voz. Isso acontece no criativo, não acontece no racional. O racional tá assim, você é doido, doente, vão te prender, não conta pra ninguém esse negócio, não. Maconha é outra coisa. Eles vão falar assim, não, doido, você Detalhe tá que eu dormindo acordei, que eu estava dormindo, pra mim, tipo assim, aí eu acordei com esse pensamento. Na hora, minha cabeça, não, você tá maluco, você tava sonhando. Vou nem contar pra ninguém, vão parar de falar comigo. Aí eu resolvi ouvir, fui e deu certo, tava acontecendo. Aí às vezes você recebe uma ideia, do corpo. você tem uma inspiração que parece que não tem nada a ver, é o seu criativo. Daí se você deixa o seu racional mandar, ele vai falar assim pra mim, para, esse negócio vai dar errado, larga a mão, entendeu? Então o racional, ele nos protege. E o criativo, ele faz o quê? Ele faz você inovar, fazer coisas novas, entendeu? Então, é essa briga do estado de flow, porque o racional, ele sempre vem para atrapalhar. E sabe como que eu sei disso? Eu sou formada em matemática e eu escrevo poesia. Olha que legal. Então, eu tive que aprender. Paradoxo. Dois lados. Eu tive que aprender quanto que eu uso cada um. Porque o racional, às vezes, ele te atrapalha por ter um excesso de preocupação Cuidado, né? De cuidado e preocupação com a opinião alheia, né? Tipo, às vezes você é criativo, mas você fala assim, mas será que vão gostar? Mas será que é certo mesmo? É valorizar a opinião alheia, às vezes, né? Você deixa de criar e de correr riscos e fazer coisas criativas, às vezes por conta do racional segurar um pouco a onda, né? E pode ser que seu criativo faça um negócio nada a ver. Também. Pode ser. Mas você só vai saber testando. Exato. Então, eu dou várias ideias, assim, uns nomes ruins, eu falo, ruim esse, né? Vamos pro próximo. Nem sofro. Mas esse daí não foi bom, não. Vamos pro próximo. Então, é esse processo que você vai trabalhando, você consegue tirar boas coisas. E isso incentiva, né? Vou chutando coisa. Quando eu trabalhei numa agência, eu fazia... eu era assistente de criação. E a gente fazia muito disso. De, vamos agora, momento, parava todo mundo, vamos fazer agora, momento de lixo, vamos lá, ideia. E era, cara, saía tanta coisa, tanta merda, porque por isso que era lixo mesmo. Saía muita merda. E dentro das merdas sempre saiu uma coisa legal. É o que a gente chama de brainstorm, né? Mas ela falou um negócio interessante, que ela falou assim, quando você tem que fazer um projeto, você tem que pensar racional para as pessoas, né? Sim. Não adianta você pirar na tua emoção, que nem uma startup, né? Esses investidores anjo, eles querem saber o quanto que a tua startup vai resolver problemas de pessoas, né? E não o quanto que você tá feliz de fazer isso. Ou, quanto que faz sentido na sua cabeça. Isso te realiza e porque você acha que é isso. A gente vende o racional, não tem como. O emocional, você sabe que é bem mais fácil de você conectar. Tem um estudo, até no livro TED, que ele fala que as pessoas são convencidas 65% por emoções, que são as histórias. Ele até fala da palestra do Brian Stevenson, e eles comparam isso com o método de persuasão de Aristóteles. Então ele entende que essa palestra ela foi mais vista porque as pessoas foram persuadidas a assistir. E ele conta muita história. Então hoje, quando você conta história, é muito fácil você convencer, você conduzir, você encantar as pessoas. Só que, e quando você precisa falar com pessoas que não são emocionadas? Como é que faz? Então, eu sou uma pessoa que eu não sou emocionada. Eu sou sensível, mas eu não... eu tenho preguiça. Péssimo pra show de comédia. Não, eu dou risada. Eu dou risada. Mas assim... Aí tem aquela pessoa no show de humor... por impulso. Aquela pessoa no show de comédia que você olha assim, ela não tá rindo, que tem pessoa que ela vai convencer todo mundo que realmente não é engraçado. Não, eu dou risada. Mas assim, eu não sou aquela pessoa... Entendi. Entendeu? Chora. Isso é bom. Entendeu? Eu acho engraçado, mas eu não sou aquela pessoa que eu vou sentar no chão também pra dar risada, é mais ou menos. Rolar de rir, né? Mas eu gosto, eu vou, essa piada foi muito boa. O meu rindo, né? Nossa, foi legal. Até que é legalzinho. Mas eu não sou crítica. Eu sou a melhor pessoa do mundo, mas tô longe de ser a piada. É isso aí, entendeu? Tô ali, eu tô no meio termo. Então, eu sou racional, é mais forte do que eu. Então, as coisas têm que fazer pra mim um mínimo sentido. Eu não consigo construir nada que eu não consigo ver o fim.
Igual você falou uma piada no começo, eu achei ótima. As pessoas vão começar a me aplaudir de pé porque eu fico em pé. Eu falo, cara, muito bom. Faz sentido. Então, assim, eu acho engraçado, mas pra mim as coisas elas têm que fazer sentido. Então, quando eu vou construir algo que faz sentido. E esse é um ponto importante. A gente ensina as pessoas do jeito que a gente aprende. E a comédia, ela... Isso é legal. Você pode prestar atenção. Pega várias pessoas do mercado famosas. Nossa, mas fulano é raso. Nossa, mas fulano é profundo. Não é que ele é raso e o outro é profundo. É que pra ele, com pouco, ele faz muito. O outro precisa de muito pra começar a fazer um pouco. Pode prestar atenção. Mas isso é pra tudo, né? Caraca. Tem pessoas que tem, tipo, comediante que tem tem uma palavra que o americano usa que não tem muita tradução. Eles chamam de likability. Likability é a habilidade de você ser gostado, né? Carisma? Com carisma. É meio que um carisma, carisma. Não é necessariamente. Não é necessariamente, mas fazer as pessoas gostarem de você. A palavra mais próxima é carisma. Mas o cara... Likability. Um comediante que tem muito likability, ele tem muito menos esforço para agradar. E isso conta 1000 pontos. Assim. Isso aí também para Aí tem comediantes que assim têm também. Textos incríveis. Mas Que ele é não... isso que você falou, que faz pouco com muito. E o outro faz muito com pouco. Porque é o que ele precisa. E aí isso é uma coisa que Deus decidiu, assim. Não é exatamente uma coisa que você conquista. E aí também você tem que ver, será que aquele tá na área de talento dele? Tem gente que tá forçando uma área que não é seu talento. Às vezes o cara tinha que ser redator. Né? Muito bom. Roteirista. Mas assim... Que nem eu falava que eu tinha uma cara boa pra trabalhar em rádio. Mas ó, esse negócio que você falou sobre o carisma, o que eu percebi, pelo menos na minha trajetória? O melhor jeito de você conquistar as pessoas é você estar à vontade. É o melhor jeito. É verdade. Entendeu? Porque as pessoas vão gostar de você e não vão gostar pelo mesmo motivo, por você ser você. É porque você estando à vontade, você passa segurança, né? Não é que você vai estar à vontade, você vai ser você. Autenticidade, né? Você passa autenticidade, né? Você passa... Não, se você tiver à vontade, caiu um negócio ali e fala, pô, não, gente, desculpa aí. Eu dou umas dessas direto. Eu fui sair pra pegar o negócio, saiu o microfone do ar, falei, gente, o negócio não aguenta chegar até ali, desculpa, eu voltava. Então eu entendi que se eu tô à vontade, eu consigo conduzir a narrativa, entender o público e comunicar melhor aquilo que eu quero ensinar. Entendi. Então, pra mim, assim, é um segredo. A pessoa que quer palestrar, ela precisa entender qual que é a zona dela de conforto. A minha é da aula. Olha que interessante. Eu comecei a palestrar e eu percebi que quando eu entrava no palco, parecia que era outra pessoa. Então, pessoal, bom dia, como vocês Fiz um estão? teatro, né? Gente, eu não sou essa pessoa. Não era você? Mas não era por mal, porque em sala de aula eu tinha muitas vezes que ser mais séria. E meu marido ia comigo, eu falava, amor, tá ruim, né? Ele falou assim, dá pra melhorar. Mas o pessoal continuava chamando. Continuava chamando. Eu falei, então alguma coisa certa eu devo estar fazendo. Mas eu me incomodava. Aí um belo dia, eu falei assim, eu não tô me sentindo à vontade. Já sei o que é. Aí eu fui entrar, né? Alguém me apresentou agora, vocês a palestra. Aí nessa hora eu tive insight. Eu falei, gente, tudo bom? Boa tarde. Seguinte, eu não sou palestrante, eu sou professora. Então agora vai começar a aula. Quem quiser pode levantar a mão. Aí eu fiz assim, ó. Nossa, desarmou total e vai. Desarmou. Putz, quer dizer que não vai ter vez que eu não vou me sentir à vontade? Claro que não. Várias vezes ainda eu me sinto, né? Posso ficar nervosa. Mas daí eu sei que não é porque minha palestra foi ruim, é que eu não estava à vontade. E qual que é a diferença do palestrante pro professor? $50 mil. Entendeu? Por isso que a pessoa para de dar aula, é isso. 50 mil, no Brasil, 50 mil reais, né? De cachê. De cachê. Pô, diferença boa. Cara, e todo professor poderia ser um ótimo palestrante. Demais. Porque ele sabe falar, né? Só dinâmica um pouquinho mais um pouco diferente, agradável, né? É que daí você fala que você é professora, que você não dá palestra, você dá aula. Aí as pessoas já vão pensar assim, puta, a palestra dela deve ser chata pra cacete. Não, imagina. dá certo. Mas não é. Eu assisti a palestra dela e eu posso dizer, não é chata. E é tipo assim, é a mesma coisa que falar o Clóvis de Barros. Me vende aí, Bruno. A ideia é essa, hein? Me vende aí. O Clóvis de Barros, por exemplo, ele é professor. As pessoas adoram a aula dele. E ele é palestrante também. A palestra dele é igualzinha à aula dele. Viu? Tô falando, é porque é a zona de conforto. E é tipo assim, mas vai falar que a aula dele é chata? Tipo, cara, é o Clóvis de Barros, cara. Não tem como ser chata na palestra do cara. Quando você vai entrar em palco, você não busca se sentir à vontade? Sim. É a primeira coisa. Aí se você erra uma piada, mas você tá à vontade, até fica mais vai zoar engraçado. com você mais você ainda. vai zoar você. Exato.
Então, assim... O que não quer dizer que não tem aquelas borbulhinhas de nervosismo. nervoso, assim, um pouco. Mas isso aí entra um pouquinho na questão do... Eu sempre falo isso pros palestrantes. Se você... Já me perguntaram isso uma vez, né? Quando que para de sentir aquele frio na barriga antes de entrar no palco? Eu falei assim, se um dia você parar de sentir esse frio na barriga de entrar no palco, você aposenta. Tipo assim, você acabou o tesão total de fazer palestra, de entrar no palco, de fazer... Porque sempre vai ter um friozinho na barriga, uma emoção de entrar. Todo palco é diferente do outro. Eu sempre sinto isso porque raramente eu não tenho algum material novo pra testar. Alguma piada que eu nunca fiz e que eu vou fazer agora, e aí era a hora, e aí eu não sei se ela vai funcionar. Se era boa, né? Eu vou jogar, tipo, pra plateia e o que voltar, voltou. E às vezes às vezes é a mesma coisa. E também depende do público, né? Às vezes funciona com um público e não funciona com o outro. Às vezes, na intenção de você extrair o melhor da piada, você extrai a própria graça. Tira. Você extraiu demais, calma, volta. Você tira a graça da piada. Mas a comédia é um trabalho de risco. Eu tenho uma tese que a gente faz piada de tudo aquilo que nos machuca. É verdade? Sim, a comédia ela tá na irritação, né? Ela tá no desconforto, nunca tá no alegre. O alegre é a reação que você procura. Eu tenho um pouco de dificuldade de receber elogio. Isso vem desde criança. E aí, sempre quando alguém vem me elogiar, nossa, como você tá bonita, eu falo, acordei assim. A pessoa começa a rir, entendeu? Eu sempre faço piada, eu já percebi. Aí eu lembro que eu tava fazendo dieta e eu não tava conseguindo. Daí eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo. Fazem 15 dias que eu tô falando que eu vou ficar 15 dias sem comer doce, entendeu? Não tá dando certo. Tá rolando. Então, tipo, eu sempre levo pro lado da brincadeira sem perceber. E aí um amigo meu falou, não, Mari, mas tá certo. É porque a gente tem uma tendência mesmo de fazer piada daquilo que inconscientemente, né, nos machuca. E tem muito de você também, né? Você se sente confortável com uma piada. O meu gatilho de palco pra poder começar uma palestra, pra eu me sentir tranquilo, é fazer a galera rir. O pessoal riu, eu me sinto o resto da palestra, eu tô tranquilo pra fazer. Aí você já fica mais... É o meu gatilho de coisa. O seu é o gatilho da falar que é professora. Não é uma palestra, é aula. Assim, é um gatilho pra você parar. Eu nem sempre falo, mas o meu gatilho é fazer as pessoas rirem. Eu tenho 3 coisas que eu falo que todo mundo tem que fazer no palco. A primeira é gerar uma conexão. Sim. Pra mim, a conexão é sorrir ou rir, né? Fazer sorrir ou rir. Então, eu tenho uma piada que eu sempre faço, que eu falo assim, eu me apresento, tal, daí eu falo assim, gente, tem algum professor do 6º ano aqui? Normalmente tem. Ou você conhece algum? Gente, quem deu aula pro 6º ano já tem um castelo no céu. Eu já tenho o meu. O pessoal dá risada. Agora tem que falando, porque é uma coisa comum. Que é infernal. A gente não pode falar de criança, Quinta e né? 6ª série é a gente não pode falar trabalhoso, de criança, vamos dizer né? assim. Mas é bem difícil. Aí depois eu falo que no meio você tem que trazer técnicas com aplicação. Então você tem que trazer um conteúdo e tem que mostrar uma prática. Porque as pessoas não gostam só de... Eu, pelo menos, não gosto, né? Então você traz ali um conteúdo, como que faz um método e traz alguém do palco para fazer na hora, entendeu? Isso é muito bom. A pessoa fala, cara, essa pessoa é boa mesmo. Você já se destaca. E por último, você tem que fechar ou com uma ação ou com uma emoção. Ou você manda a pessoa fazer alguma coisa, vai lá no Instagram, escolhe, liga para alguém, ou você faz a pessoa chorar. Fez ela chorar. Foi muito boa, né? Essa palestra e tal. Então, os 3... Emociona e... Ou você faz agoniza. Agoniza, pode ser também. Pode sair correndo, altos e baixos, né? Você leva lá em cima, traz aqui embaixo. Mas daí se você tem só 3 tópicos, fica muito fácil. Olha, eu tenho que começar gerando uma conexão. Se eu for uma pessoa que eu tenho facilidade de fazer as pessoas rirem, que bom, mas não é todo mundo que tem isso. Então ela vai para um outro jeito de se conectar, né? Às vezes a pessoa teve uma história de vida muito emocionante, ela já começa com aquilo. Tem que ter, para mim, técnica e aplicação no meio. Mesmo que seja uma história, a pessoa contou a história inteira. Vim do lixão, ganhei, sou bilionário. Aí ele vai ter que ir lá. Então, foram 3 coisas que eu aprendi para conseguir isso. Tem que ter alguma coisa assim. A pessoa quer, ela tá esperando. Quem tá ouvindo não dá conta de não tirar... Não quer ouvir só o milhão. Não dá conta de tirar os 3 passos. O outro que tem que Por falar. mais tenso e denso que seja um assunto de uma palestra, é legal sempre ter alguma válvula de escape de comédia, assim, em algum momento uma piadinha, né? É interessante. Ela até fica mais valorizada, né? Sim. Eu vejo quando... Eu até falei do Karnal agora no outro podcast. O Karnal é uma pessoa totalmente séria, totalmente... mas daqui a pouco ele solta uma piada. Mas ele solta piada o tempo inteiro, ele brinca, ele vem e do jeito dele, sarcástico, sério, fazendo... Ele traz piada. Todos fazem isso. Não é necessário, mas...
É algo muito vantajoso. Porque aí amplifica, né? Aquele momento da piada parece que vira... Você falou que está criando produto, você poderia criar um produto. Como fazer as pessoas rirem no palco com Diogo Portugal. Você é palestrante? Gostaria de aprender? Você sabia que se você tirar um sorriso nos primeiros minutos da palestra, você ganhou público? Vendeu a mentoria já aqui. Ó. Humor aplicado com supervisão de Mari Coelho. Mas a sua palestra é Empreendendo Riso, né? Empreendendo Riso. Ai, que nome legal. Empreendendo Riso. Cara, é um trocadilho. É muito bom, cara. Não, é muito bom. É bem bom, é bem bom. É bom sim. Não é, e tem uma que é RH, que é Relações de Humor. Bom demais também. Eu falo que na minha entrevista de emprego o cara falou... se tinha um defeito, eu falei sinceridade. Ele falou, mas não é um defeito. Eu falei, eu tô cagando pra tua opinião. Talvez seja, principalmente numa entrevista. Talvez é isso. Muito bom, muito bom. E como que qual seria o primeiro passo para um palestrante que quer ter um método dele, quer trabalhar isso aqui tudo? O que ele precisa pensar, fazer, agir? Como que rola? Todas essas perguntas assim de uma única vez, né? Não, Muito bom. Cara, a pessoa que ela tem vontade de falar com os outros, ela gosta de ensinar, ela quer compartilhar o conhecimento dela, ela tem que entender que ela tem tanto amor que ela quer falar o que não precisa. Né? Então, quando a pessoa ela quiser fazer uma palestra, quiser falar com alguém, a dica que eu dou, monta tudo que você quer falar, divide no meio e entrega. Porque você não vai conseguir falar tudo. Você não consegue. A gente acha que as pessoas vão receber a mensagem na mesma velocidade que você pensa. Não. Você tem que fazer uma triagem do que colocar tudo, você que não vai a pessoa conseguir. vai absorver. Né? Para mim, o menos é mais. E o segundo ponto é o palestrante ele precisa saber qual que é o perfil dele. Se ele é um palestrante com slide ou sem slide. Isso é muito importante. Tá? Eu sou uma palestrante sem slide. Mas... eu penso em slides, mas me dá uma preguiça. Aí eu acho que eu posso passar a mesma mensagem sem slide. Então tem gente que prefere. Mas dependendo, pode ser que tenha situação que exijam que você use. Então você já sabe que você vai estar numa situação... Nessa do Empreendendo Riso, às vezes eu acho que é importante os slides para as pessoas terem uma... visão de alguma coisa. Uma visão do tamanho das coisas, sabe? Por exemplo... Festival Risorama, né? Que tem 20 anos, eu tô com a camisa dele. Olha, aí você traz foto, aí você pode ter slides. Foto, cara, com os maiores comediantes do Brasil, assim, sabe? Tipo, isso é uma coisa. A fritada, né? Com os maiores, os caras, nomes já foram fritados, que nem o Pablo Marçal. Sim. O vinho, que tem uma embleamagem, né? Do rótulo. Então, eu acho que essas coisas que chamam um slide. Mas eu não queria ficar preso no slide. O slide é um tem que ser uma ajuda. Algo que vai ajudar alguma coisa, trazer alguma coisa. Não que vai ser um apoio. Não pode ser um apoio. Você falou do Pablo. O Pablo foi o meu primeiro cliente. Olha que legal. Então eu tenho bastante cliente famoso. E eu percebo que para o público isso é importante. Então o que eu fiz? Eu criei um vídeo com algumas pessoas falando a meu respeito, para eles verem quem que eu sou. Então você poderia ter um vídeo... E tem uma coisa que ele fala que tem a ver com o teu método, que é essa coisa o quanto mais rápido ele gosta de aprender alguma coisa, assim, né? Tipo... Não, ele aprende muito rápido. Ele pega isso daqui e tchau. Já foi aplicar, já fez, sei lá quantos milhões. Métodos para aprender tal coisa, assim. Ele aprende muito rápido. Ele é uma pessoa que ele pega isso daqui e consegue, assim, gerar muito resultado. Existe método de aprendizado, assim, também? Tipo assim, o jeito que eu aprendo é diferente do jeito que ele aprende? Se eu trabalhar o método, pode ser que eu aprenda melhor. Existe jeito de aprender. Você pode seguir o seu jeito de aprender, você pode seguir o jeito de outra pessoa, mas cada pessoa aprende de um jeito. E normalmente você aprende... com mais facilidade coisas que você tem interesse. Aí, por exemplo, quando eu ia ensinar, eu usava um termo que eu chamo de teoria da imaginação. Porque tudo aquilo que você consegue imaginar, você consegue guardar. E quando você cria memória, você aprende. Quer ver um exemplo? Se eu pedir para vocês imaginarem um astrolábio, vocês conseguem? Um quê? Astrolábio. Nem imagina. Nem sei o que é. Mas ele existe. Mas se eu pedir para vocês imaginarem um cavalo com asa de borboleta, na hora, né? Sim. O astrolábio existe, mas vocês não conseguem imaginar porque não tem ele na sua imaginação, no seu campo semântico das ideias. O cavalo com asa de borboleta não existe, mas você consegue imaginar porque você pegou duas informações que você conhece e criou uma nova. Tudo que você ensina para as pessoas é uma nova informação. E tudo que você aprende é uma nova informação. Calma que eu tô criando um cavalo ainda. Certo?
Então, Mas você que precisa... porra é astrolábio? Dá um Google aí pra vocês verem a informação. Vocês não vão saber. É a única coisa que ninguém sabe o que é. É difícil falar pra pessoa pensar uma coisa que existe e ninguém sabe. Põe aí no vídeo, vocês vão ver o que é. Agora todo mundo vai saber. É o Mick Jagger, é um astro que tem um puta lábio. Não, é uma ferramenta que era usada antigamente pra medir o tempo. Tipo um negócio que tinha uma seta, assim. Ele vai colocar no Google. Então, o que você tem que fazer pra ensinar? Luiz. São 3 jeitos que eu defendo. Vai Tá na tela aqui, Luiz. Não, mas tá tudo bem. Ele vai mostrar pra todo mundo que é isso aí. Então vamos lá no astrolábio. É lábio assim? É, isso é um astrolábio. Ele existe, é uma ferramenta. É verdade, ela não inventou isso. É uma ferramenta, existe. Meu Deus do céu. E provavelmente vocês já viram em algum lugar, mas... Né? Vê agora. Então, agora, aí o que acontece? Tem 3 jeitos que você pode aprender, que eu defendo que são os mais fáceis. O primeiro é por aproximação. Você aproxima aquela informação da sua realidade. Quando eu ia ensinar matemática, eu ia ensinar porcentagem para adolescente, sabe o que eu fazia? Eu chegava assim, quem quer comprar um tênis na promoção essa semana? Eles, eu. Eu falei, calma, já vou explicar como. Senta todo mundo, tal. Eu chegava, mas antes de eu ensinar a técnica, o seu pai é de qual jeito? Aquele quer saber quanto gastou ou quanto economizou? Esse professor, eu não entendi. Eu falei, quando a sua mãe paga algo, ela fala, paguei tanto, economizei tanto. Eles, saquei. Eu falei, então, se a sua mãe for assim, você vai fazer essa conta. Se a sua mãe for desse jeito, você vai fazer essa. E só com o celular. Nem precisa ser iPhone. Eles, que incrível. Eu falei, então, isso chama porcentagem, abre a apostila na página 15. Então, eu aproximava para fazer sentido. Outro jeito, conexão. Já viram? O oposto de mal com L é bem, o oposto de mal com 1 é bom. Você conecta com alguma coisa, você já sabe. O que eu fiz com vocês agora foi conexão. Como que é um cavalo com asa de borboleta? Peraí, como é que é o oposto de mal com L? O oposto de mal com L é bem. Bem. O oposto de mal com 1 é bom. É bom. Mulheres falam obrigada, homens falam obrigado. E sabe como eu decorei isso aí, do mal com U e mal com O? Isso aí. Mal com L. O mal com L é um pedaço do E. E o mal com U é um pedaço do O. Olha só. Viu? Conexão, eu liguei. Na infância eu já decorei dessa forma e é assim que eu segui. Então faz sentido pra mim, eu continuo assim. E o outro jeito é por desejo. O desejo é a ferramenta mais poderosa de aprendizado. E de despertar a imaginação. Então, se você precisar muito aprender alguma coisa, você vai dar um jeito, porque o seu interesse é muito grande. Então, sempre quando eu tinha alguma dificuldade em ensinar, eu entendi o que aquele aluno gostava para trazer o meu conteúdo relacionado a uma habilidade que ele já tinha. Porque daí ele ia ter desejo para aprender o conteúdo. Entendi. Então, assim, se você quiser aprender um conteúdo novo, você tem que entender por que você está querendo aprender aquilo. Você quer ganhar dinheiro, você quer aprender, você quer ser promovido, você quer falar melhor. Aí, inconscientemente, você vai dar um jeito de aprender aquilo. Você vai resolver a vida. Vai dar seu jeito. Vai dar seu jeito. Dá seu jeito. Tenho que fazer a piada pra amanhã. Vou dar um jeito de fazer. Tipo, se você colocou uma meta, você tem um objetivo, você vai resolver. Porque a gente foi feito para criar soluções. O ator tem que interpretar um papel de um serial killer. Ele tem que estudar aquele comportamento. Aprende. Daí ele vai e aprende, né? Pessoa que às vezes tem que emagrecer para fazer algo, tem que engordar para fazer algo. O cara do Coringa lá, ele precisou tomar vitamina, né? Pra não... Pra quê? Porque ele emagreceu muito, né? Aquele ator que fez o Coringa. E aí ele teve que tomar vitamina pra não... pra não perder as essências mínimas, né? Pra ele sobreviver e tal. Porque ele ficou muito tempo sem comer, então... Pra gente fechar, vamos fazer um método de fazer piada? Vamos. Vamos, sim. Papel e caneta, não? Não, pode ser. Você vai ficar mais emocionante, né? Do que no celular. No celular vai parecer que eu já tinha, né? As pessoas vão achar que foi combinado e tal. Legal. Certo. Isso aí era tudo que eu tinha notado pra gente falar. Tudo bem, a gente falou tudo. Vamos lá. Tem 2 linhas. 2 linhas. Se eu fosse ensinar a gente a fazer uma piada agora. Certo. Tá? Então eu vou colocar como... Pode ser ou você gostaria de ensinar a gente outra coisa? Não, pode ser. Fazer piada. Legal. Fazer piada é um bom tema. Legal. Pra você fazer uma piada, fala pra mim 3 coisas que você pensa pra fazer uma piada. As 3 primeiras que vieram à sua cabeça. 3 coisas que eu penso é o exagero. Tá. Segunda? Às vezes comparação. Comparação. E depois? E uma distorção, né? Distorção. Uma distorção cômica, assim, entendeu? Uma coisa que faça ser tão absurdo que pode gerar uma risada. Tá. Quando você vai pensar no exagero, 2 coisas que você pensa pra gerar um exagero.
O exagero é um absurdo, né? Tá, você pensa em exagero, você pensa em absurdo, e o que mais? Ou como você usa o exagero? Você usa o exagero para gerar impacto, para gerar... Para gerar surpresa. Gerar surpresa. Surpresa. O que mais? Só isso? A surpresa é a melhor forma de eu driblar o cérebro da pessoa para ela não sacar o que eu vou falar, né? Driblar o cérebro, legal. E quando vai fazer a comparação? 2 coisas que você pensa. Você vê público, você vê o que? Cenário? O que você faz? Vê alguma coisa do momento? Hypes? Características. Você diz como matéria-prima? Como que você usa para criar a comparação? Tá. Pode ser uma coisa temporal, uma coisa que eu vivi, que nem você falou, né? Vivências. Você falou do humorista, ele tá no... Como é que é? Tipo, Ele tá escondendo uma dor, né? Escondendo uma dor, tipo assim. Isso é uma dor. Ir no dentista é um bom tema. Né? Vivências. Tipo, ir no urologista é melhor ainda. Coisas corriqueiras. Tipo assim, coisas que você tem que fazer. Por isso que o casamento é um bom tema. Porque você vive o insuportável dia a dia, né? Corriqueiras e coisas de relacionamento também são ótimas. Coisas de relacionamento, filho é bom. Relacionamento, família. Minha mãe, minha avó, coisas que você... Legal. O grupo da família. Sabe? E quando você vai fazer uma distorção cômica, o que é uma distorção cômica? Como que você pensa nisso? A distorção cômica é você levar para um... tipo assim, você tá falando de um assunto normalmente, daí você impacta. Tá, entendi. Você... Eu acho que... Impacto comum. Posso chamar assim? Impacta o comum. Impacto comum. Seria melhor, sei lá, se a gente comum, citasse um tema. Que aí fica não, mas é porque eu já vou explicar por quê. Mais alguma coisa da distorção cômica? Pra gerar o sentimento de absurdo, né? Esse que é o absurdo, no caso, né? Às vezes... Ou pra chamar atenção, no caso? Pra chamar atenção. Eu falei já de comparação. Tá bom. Às vezes você pode citar 3 coisas e na terceira ser um desfecho. Ou gerar um desfecho, legal. Ó, já tem aqui o método de fazer piada. Vou explicar. Imagina que você fosse dar um curso agora de como fazer piada com o método. Como seria? Você precisa ter uma coisa que a gente chama de premissa, né? Como que é? A premissa é a preparação para o desfecho, né? Tipo assim, tudo que ainda não é a piada, entendeu? Tudo a informação que a pessoa precisa captar. Isso seria antes de tudo? Seria antes de tudo, a premissa. Tá bom, vou fechar com isso, tá? A premissa é a preparação, né? E o desfecho é o que o americano chama de punchline. Seria o final. Que é a hora que você mostra o coelho. E aí aquilo para gerar uma piada. As pessoas nem sempre riem do coelho. Mari Coelho. Muito bom. Ó, se eu Coelho. Coloquei aqui exagero, surpresa e driblar o cérebro, comparação. Bom que eu consigo ler a minha letra, tá? Vivências corriqueiras, relacionamento família, distorção cômica, oposto, né? O que eu falei? Importa o comum? Foi mudar o comum, né? Tipo, piada com o coelho. O coelho é o animal que mais reproduz, né? Ou seja, o coelho é o Alexandre Frota dos bichos. Seria o desfecho. E o objetivo geral é ter uma premissa para gerar um desfecho. É isso que faz as pessoas rirem. Ó, vocês, por favor, faça favor de bater palma depois que eu tô passando vergonha que nem sei se vai dar certo. Vamos lá. Nada. Tá demais. Vamos lá. Se eu fosse você e fosse me apresentar, né? Olá, muito prazer, eu sou Diogo Portugal, humorista, e eu vou ensinar você como fazer uma piada. Eu vou fazer isso por meio de 3 passos. O primeiro dele, eu vou te mostrar como usar o exagero para gerar surpresa e driblar o cérebro. Depois, como você faz uma comparação por meio de vivências corriqueiras e assuntos como relacionamento e famílias. E por último, uma distorção cômica, onde você vai mudar o comum para chamar a atenção. Essas são as premissas para você ter um desfecho de uma piada que faz as pessoas rirem. E aí, você gostou? Quer saber mais? Comenta aqui piada que eu vou te ajudar. Clica aqui no meu link. Muito bom? Muito bom. Fez sentido? Fez. Já pega depois o pedaço do podcast, já patrocina. Patrocina. Já coloca. Diogo Portugal, esse menino. É que eu gosto de mostrar para as pessoas entenderem que eu não preciso de muita informação para você criar o método. O método ele é a base, né? Você fez uma receita de bolo. Uma receita de bolo, muito bem. Eu consegui ajudar? Ficou claro? Ficou muito claro. Sim. O Maurício tá... Top of the cake. Top of the cake. Ele aparece na hora de acabar. Ele aparece na hora de acabar. Todo palestrante deveria ter um método? Com certeza. Quem não tem um método vai ser trocado por preço.
era o corte que eu precisava pra acabar, entendeu? É só isso, já sabia. Encerrou, não foi combinado, mas tá aqui dentro da pauta, aqui, ó. Tá escrito só meu nome. Uhum. Seu nome. Muito bom. A pauta vem, entendeu? A pauta vem. Mas é isso aí, é assim que funciona. Mas é isso, então, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente, trazendo todo esse conhecimento. A gente fala que a gente aprende mais aqui conversando nesse podcast do que em vários outros lugares. A gente aproveita isso para poder aprender todos os dias. Então o Diogo também aprendeu pra caramba, né? Fez um curso aqui. Máquina. Mari Máquina, Coelho. É legal demais. Eu queria aplicar melhor esses métodos pro meu dia a dia. Hoje a grande lição que eu aprendi com a Mari hoje foi que é legal você tirar um dia para determinadas coisas. Eu tenho mania de malabarista. Sabe o que é um malabarista? Que quer fazer 40 mil coisas. Tudo. E quem sabe isso seja um dificultador, né? Para você realizar projetos. E faz sentido, porque se você tem 5 dias na semana, você tira um para fazer cada coisa, e uma semana você resolveu 5 coisas. A gente não resolve 5 coisas na semana. Sua semana tem 5 dias, você tá perdendo 2 dias aí, filha. Não, pode dizer. Eu tô no neutro. Vambora que dá mais 2 para produzir. Eu tô no neutro. Bom, legal, então, demais. Mais uma vez, obrigado. Valeu por você estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Mari. Meu querido, obrigado a todos. Prazer te conhecer. Valeu, Mari, demais. Fala pra gente como que a gente te encontra na rede social. Certo, meu Instagram é @falamaismari. Meu site é maricoelho.com. E minha rede social aqui do YouTube também é Fala Mais Mari. Legal. Nem precisa pedir pra falar mais, né? Não sei por esse nome, né? Não sei de onde vem. Não sei de onde vem. Fale mais sobre isso. Fale mais. Agora fale mais sobre você. Legal, vou seguir a Mari agora. Mari, se você quiser me seguir também, fica muito feliz. @Diogo Portugal. Meu canal no YouTube, Diogo Portugal Oficial, onde tem vídeos semanais de stand-up que eu coloco como temas novos. A última é sobre o rapper P. Diddy, que tá dando as polêmicas agora, que tá bem bacana. Gustavo Lima. Os assuntos, né? Trends do momento. E todas as fritadas você pode assistir lá. Todas as fritadas. A última foi com o Siqueira Júnior, apresentador. A gente foi gravar em Manaus, foi incrível. E já passou de 1 milhão de views. Então, por favor, dá uma moral lá de se inscrever no meu canal, que eu tô quase chegando em 700 mil inscritos. Então, eu queria que vocês me dessem essa forcinha aí. Tá bom? Muito bom. Valeu. E também, você que tá aqui assistindo esse podcast, não esqueça de você também se inscrever, compartilhar esse vídeo com quem precisa de... eu não vou esquecer, calma. Quem precisa criar um método, precisa entender essa questão de tudo que a gente passou aqui nesse podcast. Alguém vai precisar criar um método, algum palestrante que você conhece ou alguém que quer ser um palestrante também vai precisar criar um método dele. Então manda esse vídeo para essa pessoa, para ele poder aprender um pouquinho aqui com a Mari, com o Diogo e comigo também. Muito obrigado a vocês e a todos vocês que assistiram a gente até agora. Até o próximo. Tchau, tchau. Boa. Valeu.